Boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria, né, de agradecer a presença de todos. Aí você põe para a gente, Desirê, capítulo 11. Edinaldo, desliga aí o microfone. Betânia também, desliga o microfone, por favor. Obrigado. Para mim, eu estou no celular, fica bem ruim ler. Mas tá dando para ler, pessoal? A Desirê vai ler. Hoje a gente vai fazer diferente. Provavelmente a gente vai ter que ir realmente assim, mais capítulo por capítulo. Vamos começar bem devagar, Desirê. Pode começar. Tá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Pronto. Aí, maravilha. O que acontece? O capítulo 10, se a gente for fazer uma pequena recordação, ele fala sobre as trombetas, né? Aqui é o período entre a sexta e a sétima trombeta. A gente vai ver mais para frente. E lá, ao final do capítulo 10, Deus fala assim para João, anjo, fala para João, o importa é que você continue pregando, profetizando a tribos, nações. Então, assim, o que ele estava falando? Olha, agora ainda vai precisar que a gente passe por um período profético. E é justamente esse período profético que descreve o capítulo 11, tá? Então, a gente tem aí, dado a João um caniço, que é uma vara de medida, caniço é uma vara de medida, né? A gente encontra isso em Ezequiel 40, ele faz essa analogia, tá? E ela tem analogia lá em Ezequiel 40 de julgar essa medição que é feita do povo israelita, ela é feita por um julgamento das suas obras, das suas condutas. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vai começar um julgamento que a gente vai incluir o povo de Deus, porque você vê que ele, você vai incluir o altar, você vai incluir, como que é que fala aí, Desirê? Aquela parte, você vai medir o altar, vai medir... O templo de Deus, o altar e deixar o átrio. Não, antes, um pouco antes do altar tem... Foi dada uma cana, chegou e disse, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Isso, pronto. Aqui é o único local onde aparece o uso do santuário, altar e congregação. Essas três palavras só aparecem juntas nesse versículo. Santuário, altar e congregação. O que eles representam? O povo de Deus. Então, a medição, esse julgamento que é feito nesse período histórico, é das pessoas que iriam estar pregando o evangelho durante esse período. Que período é esse? É o período de 42 meses, ou 1.260 anos, em que a palavra de Deus seria perseguida. Por quê? Aí ele fala, deixe a parte de fora, né, o átrio externo de fora, porque lá pertence aos gentios, ou seja, as pessoas que não acreditam em Jesus, aos não cristãos. E eles pisarão, né? Eles pisarão a cidade santa. Onde que a gente encontra essa referência? Lá em Daniel 7, né? 7, 8 e 25. Lá fala que o chifre pequeno dá autoridade para pisar, né, a cidade santa e o povo de Deus. O que é o contexto, né, de Daniel 7, 25? É a perseguição do poder romano aos cristãos. Então, aqui vai trazer muita analogia de pessoas que criaram situações, tá? Para favorecer o plano de Deus. Então, uma dessas primeiras analogias é essa, pisar a medição, que aconteceu lá em Ezequiel, quando ele mediu, julgou o povo, né? A questão que eles vão pisar a cidade santa, ou seja, eles vão combater a palavra de Deus por 1.260 anos, tá? Quando começou esse período de 1.260 anos, que são 42 meses. Então, lá em Números 4, 6 e 7, Ezequiel 4, 6 Números 14, desculpa, Números 14, 6 e 7, lá fala que um dia profético equivale a um ano literal. Então, 42 meses equivale a 1.260 anos. A gente já falou isso várias vezes, mas é bom reforçar esse dia-ano.
Então, 1260 anos, ele vai começar com o período da supremacia papal. A supremacia papal foi quando? Quando o Império Romano cai e é dado ao poder religioso o controle absoluto sobre Roma. E ali o Império, né, o que restou do Império Romano na parte religiosa. Então, a supremacia papal é quando foi dando poder, foi dando poder, foi dando poder, foi dando tanto poder que eles começaram o quê? Criar venda de salvação, perdão de pecados por questão financeira, purgatório, né? Várias doutrinas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu lembrei aqui que eles fizeram. Então, a partir desse período, começa a perseguição intensa sobre as pessoas que têm a Bíblia, sobre as pessoas que falam contrário ao que a Igreja Católica fala, que o poder romano falava, o poder romano religioso, tá? 538. Então, se é 1260 anos, esse 538 mais 1260, mais 1260, a gente vai para quando? Em 1798. Então, esse período de 42 meses, onde os gentios pisariam a palavra de Deus, vai corresponder a esse período de 538 a 1798. Mais para frente, a gente vai ver o que aconteceu nesse período. Né? A 1538 foi a supremacia papal inicia. 1798 ela termina. Tá? E aí, vamos lá, pode continuar. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Não. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Pronto. Então, as duas testemunhas, a gente entende que é o quê? É a palavra de Deus. Representado até pelo Novo e Velho Testamento. Tudo bem, pode ser dessa forma, só que a forma assim, mais profunda de entender esse texto é que no sistema jurídico israelita, para que você tivesse uma situação considerada como verdadeira, você precisava de duas testemunhas. Então, olha, aquela pessoa me deve, ela falou que ia me pagar 12 cabritos, tal. Tá aqui, ó, as duas pessoas que viram o negócio acontecer. Era válido. Se as duas testemunhas confirmassem aquele fato era tido como verdade. Então, a simbologia das duas testemunhas também tem muito a ver com isso. É a palavra de Deus atestada através dos profetas, através de Jesus, né? Então, é a verdade da palavra de Deus, tá? Então, não necessariamente que faça a simbologia Antigo e Novo Testamento, entendeu? Não é essa dicotomia, essa separação que existe, é a palavra de Deus. E as duas testemunhas simbolizam o quê? A verdade. A palavra de Deus contém a verdade, tá? E aí, um pouquinho mais, como que é porque o pessoal está mudando de apartamento e eu estou sem a Bíblia aqui. Eu trouxe muita coisa, minhas Bíblias são grandes, eu não quis trazer a Bíblia. Eu estava usando o celular, por isso que eu não vou pedir para a Desirê ler. Aí tem mais alguma coisa no verso que eu não estou conseguindo enxergar. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Isso, aí, maravilha. As duas oliveiras e os dois castiçais. Aqui a gente tem a referência lá em Zacarias 4. Quem são as duas oliveiras? Né? As duas oliveiras são Zorobabel e Josué. Cada um teve uma função. Então quer dizer que as duas testemunhas são Zorobabel e Josué? Não. A comparação é pelo que eles fizeram na época deles, tá? E Josué e Zorobabel, Josué como sacerdote e Zorobabel como líder, eles testemunharam, né, e restauraram, né, o culto de adoração, organizaram a questão da adoração a Deus, a manter a fidelidade, a se manter o compromisso. Então, essas duas oliveiras e dois castiçais, eles representam personagens bíblicos que restauraram e testemunharam. Aqui em Zacarias 4, a gente encontra muito associado, porque ele fala que são as duas oliveiras, tá? Josué e Zorobabel. Por quê? Porque eles restauraram o templo, eles organizaram o culto a Deus, eles mantiveram a fidelidade a Deus, tá? Então, a associação que se faz aqui é sobre o que eles fizeram, não sobre os personagens. Deu para ficar claro, pessoal, isso? Tá? Por isso que faz menção às duas oliveiras. É a testemunha, é a restauração e o testemunho da palavra de Deus.
Vamos lá. Alguém levantou a mão? Não, né? Vamos lá. Alguma pergunta? Então, seguimos. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Estes Continua. têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas quiserem. Pronto. Então, aqui essas duas testemunhas, elas são poderosas a ponto de poder combater as pessoas que combatem ela. O que isso representa? É o poder da palavra de Deus em sobreviver mesmo à perseguição do sistema romano religioso, tá? Então, mesmo durante esses 1260 anos, Deus deu a palavra dele poder para sobreviver e combater as mazelas da sociedade na época, tá? Então a gente tem o exemplo dos valdenses, que eles foram os primeiros a traduzir a Bíblia para o idioma deles, tá? Antes de Wycliffe traduzir para o inglês, antes de Lutero traduzir para o alemão, eles já tinham traduzido, eles foram mortos, perseguidos. Tem uma passagem de São Bartolomeu, que é o edito de um rei que ordenou a perseguição e morte desse povo. E eles faziam cópias da Bíblia, eles, né, não deixaram a palavra de Deus morrer. E aí, quanto à questão de que ela faz, aí vocês repararam a semelhança que tem a essa descrição? Faz água se tornar sangue, faz, né, toda a... Lembra o que isso aí? Vamos lá, pessoal, agora eu quero ver a interação. Lembra o que? Sil, Carlinhos, lembra o que? Da referência à praga que está por vir, né? Não, as pragas do Egito. Não fala água em sangue. Mas porque também, agora no final do tempo, agora essa praga também não vai vir de novo, não é isso? Sim. Vai. Só que seu pensamento tá lá atrás e o meu tá lá na frente. Não, mas aqui não tem essa referência, não, das pragas futuras. Aqui é o período histórico que já aconteceu. Mas aqui, toda a descrição dada aqui lembra muito as pragas do Egito, né? E aí, o que ele fala? Então, é o quê? É a perseguição da palavra de Deus, que tem poder e é capaz de combater e sobreviver a essa guerra que foi feita contra ela durante esses de 538 a 1798. Aí, Desirê, pode continuar. Aí tem uma parte muito interessante. Tá. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Pode continuar. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Pronto. Então, ele começa falando que, passado esse período onde ela vai testemunhar com pano de saco, né, que foi dito ali, com perseguição, com tristeza, com agonia, com dor, isso simboliza o pano de saco que é o período que eles vão profetizar, que a palavra de Deus vai profetizar, sendo perseguida. Passado esse período, depois de 1798, a besta que sai do abismo. Quem é a besta que sai do abismo? É Satanás, é o dragão. Mas ele não vai vir e tirar a Bíblia, tirar a palavra de Deus das pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai influenciar o sistema a fazer isso. E onde isso ocorreu? Na Revolução Francesa. A gente vai ver pela história que depois de 1798, né, no caso, durante 3 anos e meio, né? Aqui a gente tem o período, calma aí, só pegar aqui. Tá. Esse período de 3 anos e meio, ele corresponde ao período em que a Assembleia Legislativa Francesa declarou, em 26 de novembro de 1793, que a França declarou que não existia Deus. Então, passou-se uma lei dizendo Deus não existe mais. E ela foi aprovada em 26 de 11 de 93. O que aconteceu com a França? Virou uma anarquia. O número de assassinatos, roubos e toda a perversidade aumentou demais.
E aí, em 17 de junho de 1797, ou seja, 3 anos e meio, eles votaram para voltar à religião, o direito de ter religião e abolir a lei que falava que Deus não existia, tá? Então, durante esse período, o que aconteceu? Foi feita a semana de 10 dias, eles colocaram uma prostituta como a deusa da razão em Notre Dame, tá? Aí, durante esses 10 dias, havia um dia que era um dia de festa, um dia de celebração. Eram 10 dias de trabalho e um dia de celebração, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Por que Sodoma e Egito? Sodoma representa toda a perversidade, toda a libertinagem sexual, toda a promiscuidade que o homem pode ter. Isso é representado por Sodoma. Egito é representado pelo paganismo, ateísmo, que eles disseram também que não existia Deus, eles negaram a existência de Deus, e acima de tudo, a arrogância. E era justamente por isso que a Revolução Francesa, ela representa essas duas frentes de maldade. Eles foram perversos, eles foram cruéis, eles tiveram práticas sexuais ilícitas, né, durante esse período. Eles pegaram em praça pública, queimaram exemplares da Bíblia, aí representa que ela seria, o corpo dela ficaria estendido e ela não seria sepultada, né? Por quê? Porque foi um evento que ocorreu onde muitas Bíblias, depois do decreto que foi colocado em vigor, muitas Bíblias foram queimadas, né? E por que fala que essas cidades são onde Cristo foi crucificado? Porque, na realidade, não é a crucificação literal, como, né, a gente imagina, né? A Apocalipse é tudo simbologia. É a representação que, na França, Cristo ele foi crucificado na pessoa dos seus seguidores. As pessoas que representavam o cristianismo estavam morrendo, estavam sendo perseguidas, e ali Cristo também estava sendo crucificado. Então, como a França, nessa época, ela se colocou como totalmente contra Deus, totalmente promíscua, totalmente, sabe, fazendo perversidades, e com arrogância, então ela representa essas duas cidades aí. Tem mais alguma coisa, Desirê, no versículo aí, que eu esqueci de falar? Alguma coisa que eu deixei de falar? Não, que jazerão os corpos no meio da praça, né? Pronto, é isso. Como foi que foram queimadas e deixadas lá. Pode seguir, então. Tá. Sim, mas, Matheus? Pode falar. Mas se eu não estiver enganado, parece que teve um período referente a isso aí, né? Ou não, eu estou enganado? O quê? Desses corpos ser jogados no meio da praça. Não, corpos não. Literalmente não. Aqui é a representação de como foi abandonado, que a palavra de Deus foi totalmente abandonada. E, né, também aconteceu essa situação de queimarem Bíblias na praça durante a Revolução Francesa. Tá? Mas a simbologia aí de que os corpos foram deixados é o abandono da palavra de Deus, tá? E aí também fala assim, ó, que a palavra de Deus ela faz dano às pessoas, né? Por isso que ele fala aí que eles fazem dano, faz chover, fogo do céu e tal. E além das pragas do Egito, esse versículo ele também faz menção aos 3 anos e meio sem chover, que Elias, né? Que Acabe e Jezebel eram perversos e tal, levaram Israel a transgredir a lei de Deus, e houve juízo também para eles, né? E houve uma consequência dos atos dele. E o período de seca foi também de 3 anos e meio. Então ele faz referência a esses personagens, porque o que Elias fez? Ele proclamou a palavra de Deus para as pessoas, né? E aí o resultado foi perseguição e morte da palavra de Deus. Pode continuar. Tá. E homens de vários... Qual que é o verso? Oi? O verso é? Tá. 9. Tá. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Pronto. Aí isso é a força. Todo mundo que estudou normal, assim, né? Ali fez escola normal, todo mundo estudou Revolução Francesa.
Todo mundo que frequentou a escola em algum momento estudou a Revolução Francesa. O mundo inteiro, assim, o ocidental, né? O mundo ocidental, não falo os árabes, chineses lá, mas o mundo ocidental estudaram. Então, é a representação do alcance que teve essa afronta contra a palavra de Deus. Pode continuar. Que Tá. até hoje a gente está estudando. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Pode continuar. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Pronto. Aí, isso é justamente o que aconteceu nesse período de 3 anos e meio, que foi de 26 de novembro de 1793 a 17 de junho de 1797. A religião, Deus foi banido da França. E aí começam os preparativos até que em 1798 o Papa é preso, o Papa Pio VI é preso e morto, ele morre na cadeia. Preso pelo general Berthier, a mando de Napoleão. Então, nesse período em que foi decretado, como eu te falei, como eu havia dito, as pessoas se regozijaram, os franceses fizeram festa, aí aumentou muito a promiscuidade, a falta de respeito, a dignidade humana, aumentou, tudo isso aumentou, e para eles era um regozijo, sabe? Fazer tudo o contrário ao que Deus exigia, tá? Você colocar uma prostituta numa catedral e empossar ela como deusa da razão, aí já veio o absurdo, né? Aqui fala, quando ele fala, pode ler o próximo, ele fala, lê o próximo, por favor. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos os viram. Pode continuar. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Pronto. Aqui é uma representação, não é que a palavra de Deus foi levada para o céu. A palavra elevada ao céu, ela tem simbologia de divulgação. Ela foi divulgada. Então, em 1804, logo depois, né, que eles revogaram a lei que falava que não existia Deus, né, 3, 4 anos depois, em 1804, houve a criação da primeira sociedade bíblica. A primeira sociedade bíblica é o quê? O que a sociedade bíblica faz? Ela traduz e publica Bíblias. A nossa sociedade bíblica brasileira é que traz as Bíblias aqui para o Brasil, né? E é responsável pelas traduções e tudo mais. Então, ela foi criada, e quando essa sociedade foi criada, a Bíblia ela era traduzida a 15 línguas, né? 15 línguas tinham a tradução da Bíblia. Em 2012, saiu uma divulgação de um dado que as sociedades bíblicas, né, fizeram traduções para mais de 2.500 línguas diferentes. A Bíblia hoje ela é traduzida por mais de 2.500 línguas, né, diferentes. Então você vê que não alcançou o céu, assim, na questão foi longe, entendeu? Teve uma divulgação muito grande. Então, essa é a representação de quando traz para o céu. Não é que o poder da Bíblia acabou, né? Não, o contrário. A elevado ao céu significa a divulgação livremente e a expansão da divulgação da palavra de Deus, tá? Uma coisa que é importante também, que esse período da Revolução Francesa, ela fortaleceu a questão de racionalismo, a questão de ela deu liberdade para os cientistas, para fazerem, para a sociedade evoluir. Só que, junto com isso, veio o quê? Aquela ideia de que eu posso, eu isso, o egocentrismo, entendeu? O racionalismo, todas as correntes filosóficas ou religiosas que combatem a prática bíblica, entendeu? Que vai de encontro à prática bíblica. Então, tudo isso está sempre muito em contato com esses textos bíblicos. Todas as ações que a gente vai vendo, a Revolução Francesa e antes a gente viu outros movimentos, são o quê? Estratégias do inimigo para combater a palavra de Deus. Né? Pode continuar. Alguma dúvida, pessoal? Eu fiquei em dúvida nessa que caiu a 10ª parte da cidade, os sim. mortos.
Pronto. Nesse período, eles entendem, por 7 ser a simbologia da representação do caráter de Deus, então o que é, né, a interpretação mais, assim, na minha opinião também, é uma das mais fortes. Esse 7.000 é o período de morte dos mártires durante esses 1.260 anos. Durante todo esse período de 1.260 anos, muitas perseguições houveram. E contabilizando um para o outro, dá bem próximo a esse número, né? Então, eles entendem que é dessa forma. Então, as 10.000 representam o que é? Os perseguidores, 7.000 os mortos, que foram mortos por difundir a palavra de Deus. Essa é a corrente que interpreta dessa forma. Bem que você viu esse detalhe. Tá. Vamos lá? Aí, é passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Pronto, então esse período histórico representa entre a sexta e a sétima trombeta. Quem não viu, veja os vídeos gravados lá no canal da Desirê, lá vai ter a playlist. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pode continuar, daí até o final. Pode Tá. ler tudo. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Amém. Então, a gente viu, né, lá nas 7 trombetas, que essa parte é a sétima trombeta. A sétima trombeta não está no capítulo 9, nem no capítulo 10, ela está no capítulo 11. Tá? Então, tem esse pulo. Ele começa a descrever as trombetas nos capítulos anteriores, aí pula, aí fala algumas coisas, fala, né, a questão do templo, do julgamento, essa parte da história da Revolução Francesa, aí pula lá para o fim mesmo. Essa é a descrição da volta de Cristo. Relâmpagos, trovões, tal, os anciãos de dia se preparando, é a sétima trombeta que foi tocada. Tá? E a gente viu no estudo das trombetas que lá em Tessalonicenses fala que soado a trombeta a trombeta poderosa, virá, tal, né? Jesus, aquela passagem. Pode falar, Sandré. Mateus, e esses 24 anciões, está se referindo a quê? Ao local onde Cristo está fazendo o julgamento. Lembra lá nos capítulos anteriores, capítulo 5, que João chegou ao céu e viu o trono de Deus com chama, relâmpago e tal. No meio ali do local onde estava tendo o julgamento, o santuário de Deus, estavam os 24 anciões, que a gente, né, algumas pessoas entendem que foram pessoas que viveram na Terra e foram ressuscitadas, tem pessoas que entendem que é representando de toda a criação, né? Mas são pessoas que servem como testemunho do que está acontecendo lá no céu. Pode falar. Ô Mateus, e abriu-se no céu o templo de Deus. Quer dizer o quê? Foi o último versículo que eu acabei não lendo. Não tem mais? Tem só um, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Pronto. Como eu disse, essa parte final do capítulo, ela descreve a volta de Jesus aqui para a Terra. Então, quando abriu o céu e viu a arca, é o quê? É a visão que a gente vai ter da vinda de Jesus, né, para essa Terra. A arca representa o quê? A lei de Deus, representa o caráter de Deus representada por sua lei. Aí ela representa o quê? No caso, a gente fala assim, a gente vai ver mais para frente Apocalipse,
é o cântico de Moisés e o testemunho de Jesus, que isso formam os remanescentes, né, que vão ser salvos. O que é o cântico de Moisés? É a lei de Deus através dos 10 mandamentos, que deve ser observado, que reflete o caráter de Deus. O testemunho de Jesus é o quê? É crer na salvação pela morte de Jesus que ele fez na cruz, entendeu? Então aqui, abrir o céu é o quê? É para a gente poder receber Jesus na sua segunda volta, né? Então aqui ele está só representando, só está ilustrando como que vai ser. O céu vai se abrir, a gente vai ver a arca da aliança que vai representar a lei moral de Deus, né? A gente vai ver a trovão e tal. E por que fala que houve né, Saraiva tal? Que é o juízo contra os ímpios vivos, que vão morrer quando Jesus vier a segunda vez, né? Então, por isso que ele faz, ao mesmo tempo que vão ter pessoas muito, muito, extremamente felizes, que somos nós, vai ter pessoas extremamente tristes, né, e infelizes, que vão saber que vão ser destruídas. Então foi isso, nossa, foi bem dinâmico hoje, porque, né, é curto, e essa parte final a gente já tinha estudado, e ele realmente fala sobre a volta de Cristo, né? Aí é bem claro a descrição. Quer falar alguma coisa, Desirê? Acho que a Sandriele está falando, pode falar. Né? Porque na hora do início, né, se a gente tem algum pedido especial. Tá bem baixinho o teu som. Deixa eu botar mais. Tá ouvindo agora? Agora melhorou. No início, né, do estudo falou que era pedido de agradecimento, né, especial, e eu acabei passando batido. Mas como já está finalizando, né, sobre o desafio que o Carlinhos colocou pra gente, sabe? Hoje teve 3 estudos realizados por glória de Deus, tudo numa casa só, sabe? Quando eu venho da creche, eu aproveitei o embalo e meti o estudo lá. Olha aí, tá Aí vendo? foi um dia bom, sabe? Boa. Amém, amém. É motivo de muito agradecimento. Ô, Sandré, que notícia boa. Fico feliz demais de ouvir isso. Que bom. Isso aí, a gente tem a tropa de elite, pessoal. A gente tem que arrebentar. O pessoal fala, caramba, eu tinha dado um tempo, né? Eu não estava me sentindo bem para dar estudo bíblico. Eu tinha recuado. Eu voltei hoje. Hoje foi o dia que eu voltei. Que bom, que bom. Psyu, tem alguma pergunta? Dudu? Betânia? Não tenho não, Matheus. Só é aquela mesmo. A minha dúvida só foi aquela. Ah, legal. Tenho nenhuma dúvida, não. Maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida? Então vamos orar. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. O Senhor é bom demais. O Senhor é lindo demais. Ô, meu Paizinho, como é bom te amar. Como é bom sentir a sua presença na nossa vida, sentir o seu amor por nós, sentir o despertamento que está acontecendo, Pai. O Senhor está voltando, Deus. O Senhor está voltando. Muito obrigado. Que nós possamos sempre estar aqui reunidos, que nós possamos passar a palavra de Deus, dê força para a Sandriele, dê capacidade a ela, dê entendimento, dê luz do seu Santo Espírito, para que ela possa levar até o final e levar nas águas batismais essas pessoas. Nos ajude também a termos essa força, essa vontade de trabalharmos para Ti, Pai. Nos dê um bom final de semana na Sua presença, prepare a programação da igreja, isso que eu te peço por Jesus. Amém. 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 Pessoal, obrigado. Desirê, mais uma vez, top. Imagina. Matheus, tudo que tu pregou aqui, o que a gente estudou, a minha Bíblia tem as respostas aqui todinha, as datas, tudo direitinho, entendeu? Muito boa essa minha Bíblia, excelente, a Bíblia missionária. Que legal. É a mesma minha também, tem, é verdade. É muito bom, boa. não. E assim, Muito isso ótimo. facilita muito. Você já está no texto bíblico, aí você já pega os comentários, pega as coisas, já está em cima, é muito bom. É verdade. Muito ótimo essa Bíblia. Que bom. Que bom, fico Por feliz. isso eu amo Agora... ela tanto. Pra É o quê? gente, boa noite para vocês. Que Deus